O ECA, ele vai trazer o conceito de 3 tipos, digamos assim, de família. A família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta, tá? Você precisa conhecer bem esses 3, porque com base nesses conhecimentos fica muito mais fácil você estudar, eventualmente, medidas socioeducativas, as medidas cautelares e principalmente você estudar a questão de guarda, tutela e adoção, tá? Porque esses pontos aqui dependem dessa questão da família. O artigo 25 diz assim, ó, entende-se por família natural, essa é a primeira conceituação, a comunidade formada por pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, para o ECA, família natural nada mais é do que filho, pai e mãe, ou filho e pai, ou filho e mãe. Tá? E claro, hoje, num conceito muito mais amplo, filho, pai e pai, filho, mãe e mãe. Também não há nada impeditivo aqui. O que importa é que para o ECA, essa é a família natural, é a composição normal. Os pais e o filho, os descendentes, né? Eu estou falando um filho para facilitar a interpretação, mas os pais e todos os filhos, isso é uma família, né? Os descendentes diretos, ou simplesmente pelo menos um dos pais, sem problema nenhum. Porque pai solteiro também é pai, convenhamos, né? Mãe solteira também é mãe, então não tem muito essa frescura. Aliás, só uma coisa, tá? Não fica incomodado que, pais, quando fala pais, é claro que a gente está utilizando uma terminologia que abarca pais e mães também, tá? É só uma questão mesmo de, infelizmente, a língua portuguesa ser meio que desse jeito. Além da família natural, obviamente nós temos pessoas da família que também têm um convívio constante. É o que a gente chama de família extensa ou ampliada. Porém, é importante você identificar algumas coisas. Vamos lá. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos. Perceba que aqui confirma que a família natural está aqui, ó. Porque muita gente às vezes, descendentes. Poxa, sobrinho é descendente, neto é descendente. Aqui a gente está falando de pais e filhos mesmo, tá? Ou da unidade do casal, né? Que aí seria, unidade seria o pai e o filho, ou a mãe e o filho, ou filha. Formada por, aí começa, primeiro requisito para a família extensa, parentes próximos, é a primeira coisa importante. Para considerar a família extensa, tem que ser um parente próximo, por exemplo, um tio, tá? Com os quais a criança ou adolescente conviva. Então, o segundo requisito é que tenha convivência. Também não adianta o cara ser esse tio e ser aquele tio que mora na casa do chambralho e que nunca olha para a cara do sobrinho, só olha no Natal ou Ano Novo. Isso não é convivência. Tá? Para você dizer que é uma família estendida ou uma família ampliada, é necessário que tenha essa característica de convivência constante. E, além disso, mantém vínculos de afinidade e afetividade. Tá? Por que também isso aqui é importante? Porque é até uma consequência, né? Se você tem convivência, essa convivência vai acabar gerando vínculo. Ou um vínculo de ódio, que eu espero que não seja isso, ou pelo menos um vínculo de afetividade, de amizade, de carinho entre essas pessoas. Então, para que eu possa falar em família estendida ou ampliada, eu preciso ter esses 3 requisitos. Tem que ser um parente próximo. Eu não estou falando próximo que mora do outro lado da rua. Estou falando parente próximo na árvore genealógica mesmo, tá? Tem que ter uma pessoa que conviva, essa pessoa tem que conviver e tem que ter essa convivência afetiva, inclusive, essa relação. O que eu queria falar com você de método, eu estou começando a te mostrar agora. Quando eu falo no método de estudo, o método da Dalmo Azevedo de estudar, é assim, cara, você vai pegar a lei? Tem que ler a lei, mas a lei tem que ser entendida. Você está percebendo o material que você está desenvolvendo aí? Você está anotando coisa, né? Família natural é tal coisa, família estendida é tal coisa, quais são os requisitos? É assim que eu gosto de estudar. Eu não gosto de ficar pegando lei, lendo a lei, apontando para você e você se virando para entender, não. A lei, para mim, é só um caminho, porque a lei é importante, claro, eu tenho que te mostrar. Mas o que me importa é você entender a matéria, não você memorizar a lei. Tá? Comigo não tem isso, não. Você nunca vai ter que ficar memorizando coisa. Você vai entender. E a partir do momento que você entende, fica muito mais fácil você lembrar quando você precisar da informação. Beleza? Então vamos seguindo. O terceiro conceito de família está no artigo 28. A família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso aqui, mas o que é a família substituta? Lá no artigo 101, nós temos as medidas cautelares que se faz quando uma criança ou adolescente se encontra numa posição em que ela não pode ser mantida no seio familiar natural e muito menos ser colocada, a princípio, né, nas mãos direto de uma família extensa ou ampliada.
A ideia é que essa entrega para uma família extensa ou ampliada vai ser feita mediante os procedimentos. Guarda, tutela ou adoção. Pode ser que aconteça, não tem problema nenhum. Só que aí vai se tornar a chamada família substituta. A família substituta simplesmente é aquela que assumiu as responsabilidades sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, mas que não possui aquele vínculo natural da família natural em si. Por que eu coloquei o artigo 101 aqui? Para você ver que isso aqui é uma inovação de 2017, tá? Que, aliás, sofreu bastante alteração em relação a isso. A família substituta se tornou uma medida cautelar. Quando você tem algo a lidar com criança ou adolescente, uma forma de resolver aquilo, quando, por exemplo, a influência familiar natural não é muito boa, a colocação numa família substituta é uma medida que também pode resolver ali aquele eventual problema que a gente encontra. Onde eu quero chegar aqui com você? É o primeiro ponto natural. Família natural, pais e filho, ou filhos, e acabou. Família extensa ou ampliada, você já viu parente próximo que tenha convivência e tenha vínculo, né? Tenha afeto, tenha laços relacionais. E família substituta é aquela que vai, o nome já diz, substituir a posição da família natural. E essa família substituta, ela surge através de guarda, tutela e adoção. Falaremos disso daqui a pouco. Por quê? Porque eu queria que você tomasse um cuidado, que junto com as medidas cautelares que nós temos ali do 101, além da família substituta, aparece um carinha diferente. Eu vou jogar na sua tela aí, ó. O parágrafo 1º vai explicar para você um tal de acolhimento institucional e acolhimento familiar. São medidas provisórias e excepcionais, medidas cautelares também previstas no artigo 101. Tá, Dalma, onde é que você quer chegar aqui? Eu quero que você perceba que você tem que ter muito cuidado para não confundir família com acolhimento. O acolhimento, ele se dá a partir do momento que você não tem exatamente como manter aquela criança ou adolescente dentro de uma estrutura familiar mínima. É o seguinte, às vezes, pessoas ou o próprio governo institui ali uma composição de recebimento de crianças e adolescentes em situações de necessidade excepcional. Essas entidades são chamadas entidades de acolhimento. Então, o acolhimento institucional, o nome já diz tudo, é feito por um órgão, por uma entidade do governo. O acolhimento familiar é feito por famílias que se colocam à disposição do serviço público, do serviço social, para receber crianças em situações ali excepcionais. Veja o que o próprio parágrafo 1º diz. São utilizáveis como forma de transição para a reintegração na família ou, se não for possível, para colocação em família substituta. Você está percebendo o quanto que o ECA se preocupa em manter a criança ou adolescente na família natural? Porque vamos dizer o seguinte, vou te dar um exemplo que vai apresentar bem isso aqui. Imagina que, infelizmente, o pai e a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães, ou o pai solteiro, ou a mãe solteira, não importa. Quando eu falar pai, você já sabe que é todo mundo. Se encontra numa condição de vício de droga pesado, vício em jogos, tá gastando o dinheiro todo com jogo, com droga, e o filho, né, a filha, tá jogada às traças, cara, tá tendo uma criação, no mínimo, escrota. Vive faltando aula, nunca tem dinheiro para comer nada na rua, tá numa situação complicada. O que a gente vai fazer? A gente vai manter ali? Não, a gente vai tirar essa criança. Porém, eu não vou tirar e falar, perdeu o Playboy e vou dar para outra família. A ideia é, você acha que tem como se recuperar? Dá para fazer um programa de tratamento, de recuperação, para você largar esse teu vício? Então vamos fazer o seguinte, pelo bem da criança e adolescente, eu vou retirar, excepcionalmente, tá vendo? Eu vou retirar do seio familiar, vou entregar na mão de uma instituição de acolhimento ou de uma família registrada para acolhimento, para essa criança poder, ou esse adolescente, poder ser devidamente tratado, devidamente cuidado, e você faz a sua parte. Dando tudo certo, o nosso acompanhamento identificando que você está apto a receber de volta essa criança ou adolescente, reintegraremos. Agora, se não der nada, cara, essa instituição de acolhimento vai servir como transição para uma família. A ideia é que a criança ou adolescente que está para ser reintegrado ou para ser entregue a uma família substituta não fique jogada em um órgão público, como se fosse uma cadeia, sabe? Enquanto não resolveu o destino dela, deixa ela sentada naquela cadeirinha ali jogando videogame. Não rola. A ideia é que ela se mantenha dentro do convívio familiar, mesmo que não seja a verdadeira família dela.
Mas entidades de acolhimento, elas vão dar esse carinho, essa atenção, vão ter essa responsabilidade essencial para o bom crescimento e bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Tá? Então a ideia é não simplesmente jogar numa sala e falar, fica aí, quando a gente resolver a gente chama de volta. Não, pelo amor de Deus. A gente não vai tirar do núcleo familiar para não ter uma condição familiar. Ela tem que crescer com essa sensação de família e com os aprendizados que podem sair dali. Mostrando para você o artigo 19, aliás, ele fala o seguinte, ó, é direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família, que seja natural, que seja extensa, tá? E excepcionalmente na família substituta, que é aquela hora em que, ó, não tem jeito, vamos dar a guarda, tutela ou alguém adota. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, já sabe, né? Falou acolhimento, falou situação transitória, ou para reintegração no seio da família, ou para colocação nas mãos de uma família substituta. Terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração ou pela colocação em família substituta, em qualquer modalidade prevista no artigo 28, que já traremos. Só para a gente poder terminar aqui, tá? Isso aqui é uma inovação também muito importante. A permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse da criança ou do adolescente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Vamos lá. 3 coisas importantes aqui. Primeiro, de novo, a preservação do seio familiar, da manutenção da situação familiar. Isso é uma coisa que o ECA vai bater o tempo todo. A própria Constituição Federal, quando vai tratar lá da parte de família, né, do texto de família, vai tratar muito sobre isso. Então, assim, a ideia é família natural sempre, a família sempre próximo, se não tiver como na mão de uma família substituta, e para que isso aconteça de forma correta, seja devolução para a família normal ou a entrega para a família substituta, temos instituições ou famílias de acolhimento. A grande jogada é que assim, nós tivemos umas mudanças no prazo, principalmente o surgimento do prazo máximo, tá? Quando a criança estiver no acolhimento familiar, tudo bem, tranquilo, institucional vai ter um prazo. Você percebeu que ali não há prazo para o acolhimento familiar em si, porque ela está no seio de uma família. É diferente do acolhimento institucional, que provavelmente ela vai estar compartilhando com outras crianças em situação transitória também. Não estou dizendo que no acolhimento familiar isso não vai acontecer, não. Pode ser que aquela família receba várias crianças, mas vai ser muito menor, né? A sensação de família mesmo, de contato, vai ser muito maior do que numa instituição de acolhimento. Por isso, a lei fez o seguinte, olha, está na condição de acolhimento de 3 em 3 meses no máximo. Isso significa que eu posso fazer uma vez por mês. Eu posso fazer de 10 em 10 dias. De 3 em 3 meses no máximo, tem que ser feita uma avaliação da criança e das condições da família também. Aí vem um grupo interdisciplinar ou multidisciplinar, vai vir psicólogo, assistente social, médico, vai vir todo mundo que for necessário. Vamos lá. Por que ele não está no seio da família natural? Problema com drogas. Vamos analisar como é que está a família natural, como é que está a criança, ela está se adequando, está indo bem, vamos precisar colocar em outra instituição de acolhimento, não está dando certo, vamos procurar alguém que assuma a guarda, pelo menos. Não sei, vamos tentar dar um jeito. A ideia é que eu tenho que criar um instrumento que permita que essa criança ela possa voltar, ser reintegrada para a família e, se não der, colocada numa família substituta. No máximo de 3 em 3 meses, a gente tem que avaliar a situação para ver se já é hora de reintegrar, para ver se já é hora de colocar na mão de uma família substituta. O acolhimento, cara, não pode ser a resposta das coisas. De novo, guarde essa palavra. Acolhimento é transitoriedade. Tá? Ele não pode ser a definição da situação. Ele tem que ser mero caminho, é um meio para se resolver. E observe que o legal, né? No caso do acolhimento institucional, por ser muito mais pesado, ele tem um prazo máximo. Um prazo máximo de 18 meses, que seria equivalente a 1 ano e meio, né? Então, 3 em 3 meses ali. Bateu 18 meses, vamos tomar uma decisão definitiva. Pode ser
que nessa decisão, pelo interesse da própria criança ou do adolescente, tá? O interesse tem que ser dela, não é da interdisciplinar, eu acho. Você vai ver, inclusive, que há consentimento, há algumas coisas que são necessárias. Tem que chegar e decidir, vamos colocar de volta na família natural, vamos entregar numa família substituta ou vamos manter aqui no acolhimento institucional? Porque, às vezes, a família natural está em ponto de recuperação, mas ainda não está preparada. O cara largou o vício, mas ainda está economicamente complicado. Talvez daqui a uns 2, 3 meses a coisa se resolva. Vale a pena prolongar. Já passaram dos 8 meses, tudo bem, vamos passar mais 2, 3 aí, tá tudo certo. Prolongou, continua o período máximo de 3 meses de reavaliação. Tá tranquilo? Então essa é a ideia. 18 meses é o período máximo, mas ele pode ser prorrogado. Com base em quê? Com base no interesse da administração pública, nunca. No interesse único, exclusivo, superior da criança ou do adolescente. Perfeito?